Oi, olá. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa muito legal, que é sobre utilizar Deep Learning, uma técnica de inteligência artificial, para colorir imagens. Mais precisamente, colorir imagens antigas, imagens em preto e branco de filmes antigos. E a gente vai ver que essa técnica, ela pode ser aplicada em várias coisas, e já está sendo aplicada em vários tipos de filmes, principalmente filmes antigos, sobre a Primeira e a Segunda Guerra. Então vamos conversar sobre Deep Learning e colorização de imagens. Bom, recentemente eu assisti um filme do diretor Peter Jackson, que é o mesmo diretor do Senhor dos Anéis e do Hobbit. E recentemente ele fez um filme chamado They Shall Not Grow Old, ou em português, Eles Não Envelhecerão, que foi um filme em homenagem ao centenário da Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914 até 1918, e foi lançado esse filme em homenagem aos 100 anos da guerra, uma forma de relembrar esse período terrível da nossa história. Só que esse filme, ele usou algumas técnicas bem diferentes do que a gente está acostumado. O filme foi todo feito com imagens originais da época. Filmagens que foram feitas na década de 1910, durante a Primeira Guerra Mundial. Então eles pegaram as filmagens originais daquela época, restauraram as imagens, coloriram as imagens, colocaram dublagens de sons para ficar uma coisa mais realista e fizeram o filme. Então o They Shall Not Grow Old ficou um filme muito realista sobre a Primeira Guerra Mundial, porque afinal as imagens eram reais. It was deadly warfare. You were facing the Germans. Follow me! You got the order load. You put 9 in your magazine and 1 up the spout, and you put your safety catch on, and you always went into the line prepared to use your rifle immediately. Então esse é um filme que eu indico para quem gosta desse tipo de assunto. Um outro documentário também que usou essa técnica de colorização de imagens antigas é um documentário que está no Netflix, que o nome é A Guerra em Cores, onde conta todos os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial com imagens coloridas. Bom, eu fui atrás de pesquisar como que essas empresas de cinema têm feito para colorir essas imagens, como que eles têm restaurado esses filmes antigos, como que eles conseguem pegar uma imagem em preto e branco e colorir essa imagem. E eu acabei esbarrando em Deep Learning, ou seja, algoritmos de inteligência artificial, que é um assunto que vocês sabem que eu gosto bastante. E eu fui tentar, eu mesmo, colorir imagens em preto e branco, para ver se eu conseguia fazer isso, para ver se eu conseguia replicar o que esse pessoal está fazendo nesses documentários antigos. Bom, eu descobri um artigo e um código open source para colorir imagens, mais precisamente o artigo e o código do Richard Zhang, que é um programador e cientista de dados envolvido em machine learning, em desenvolver esses algoritmos de inteligência artificial. Bom, basicamente esse código que eu utilizei, ele é um modelo de Deep Learning, que é um ramo mais específico do estudo de Machine Learning, ou seja, um algoritmo mais avançado de inteligência artificial que conseguiu aprender com milhões de imagens e consegue colorir imagens em preto e branco. Basicamente o que esse algoritmo faz, ele pega uma imagem
e transforma essa imagem em valores numéricos. Ele converte cada pixel de uma imagem em um número, e esse número representa a intensidade de cor que esse pixel possui para cada uma das 3 camadas de cor que compõem uma imagem: o vermelho, o verde ou o azul. Então é como se ele pegasse uma imagem, desmembrasse essa imagem nas 3 cores que compõem essa imagem e convertesse a intensidade de cada pixel da imagem em um número. E esse número é algo que um algoritmo consegue entender. Um algoritmo de Deep Learning consegue memorizar esses números. Então esse modelo ele é alimentado com milhões de imagens diferentes e ele consegue aprender com as imagens. Consegue aprender quando que ele deve pintar um céu de azul ou quando ele deve pintar uma floresta de verde, por exemplo. E aqui nós temos alguns exemplos desse algoritmo funcionando, pintando imagens da Primeira Guerra Mundial. A gente consegue ver que não é uma coisa perfeita, que existem alguns detalhes que o algoritmo não consegue entender, mas a gente percebe que ele consegue identificar mais ou menos quais são as cores que deveriam ser usadas na imagem. E nesses filmes e documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, o filme do Peter Jackson e o documentário do Netflix, eles utilizaram essa técnica para colorir as imagens. E isso é muito louco, porque você está vendo um documentário que foi pintado por uma inteligência artificial. Ou seja, esses documentários das guerras é uma aplicação direta do uso de Deep Learning e desses algoritmos de inteligência artificial. Assistindo esse documentário do Netflix, A Guerra em Cores, percebo uma parte desse documentário que dá para ver exatamente o algoritmo em funcionamento. Dá para ver que tem uma cena que o algoritmo não conseguiu pintar muito bem. Ele pintou algumas partes da imagem e outras ele não conseguiu pintar. A gente percebe que, na verdade, aquelas cenas foram geradas de forma automática e que aquela parte ali o algoritmo não conseguiu identificar. Mas, no geral, o algoritmo consegue identificar muito bem as cores e recriar esse cenário que a gente nunca viu antes, porque na época das guerras as filmagens eram em preto e branco, então nós estamos conseguindo ver cenas realistas pela primeira vez de um acontecimento que marcou a história do século XX. E colorir um filme manualmente, como era feito alguns anos atrás, era uma coisa extremamente trabalhosa, porque cada um dos frames das imagens tinha que ser colorido manualmente. Só que agora, com esses avanços dos algoritmos de Machine Learning, a gente consegue colorir um filme inteiro de forma automática. Então esse é um dos exemplos mais interessantes de aplicação de inteligência artificial, ensinar um algoritmo sobre cores e fazer ele colorir um filme. Isso é interessante porque faz a gente descobrir novas coisas sobre essa época da história da humanidade. Coisas que nós pensávamos que era de uma determinada cor, como a gente treina um algoritmo com milhões de imagens, a gente percebe que o algoritmo identifica determinados objetos com uma cor que não se imaginava que fosse essa cor. Eu vi alguns estudos falando sobre isso, de que o algoritmo acaba sendo mais inteligente do que as pessoas para identificar a cor dos objetos, porque afinal o algoritmo aprendeu a colorir imagens com milhões de imagens. Então a gente acaba descobrindo novas coisas, sei lá, tons de roupas que as pessoas achavam que era de uma determinada cor, mas o algoritmo, depois de aprender com milhões de imagens, definiu que era outra cor, e o algoritmo no fim das contas estava correto. Acho que essa questão de uso de inteligência artificial para o cinema é uma coisa que vai aumentar cada vez mais. Essa aplicação de colorir filmes antigos a gente viu que funciona de fato, mas eu imagino que muito em breve, grande parte das animações vão ser feitas com a ajuda de inteligência artificial. Sei lá, para criação de cenários, ou para simplesmente dar movimento às animações. Por muito tempo isso foi feito na mão, os animadores tinham que animar os personagens quadro a quadro, mas agora com o avanço desses algoritmos, a gente pode simplesmente ensinar os movimentos de um determinado boneco e esse algoritmo vai reproduzir essa animação para nós, automaticamente. Ou sei lá, pintar cenários automaticamente, controlar a iluminação de cenários também. Eu imagino que o uso desses algoritmos e de Deep Learning, que é um aprendizado mais profundo de máquina, vai permitir que a gente avance bastante nessa questão de audiovisual, principalmente nas telas de cinema. Isso é uma coisa que a gente não sabe, porque essas empresas que criam esses filmes de super-heróis, elas não divulgam tanto. Mas eu imagino que grande parte dos programas que são utilizados para criar esses filmes que a gente assiste no cinema, eles fazem uso já de vários algoritmos de Machine Learning para identificar objetos que não deveriam estar na cena e coisas desse tipo. Tenho certeza absoluta que esses filmes devem utilizar essa tecnologia. Não faz sentido eles não utilizarem, na verdade, porque é muito útil você automatizar esse tipo de coisa. Bom, eu fiz um post sobre o tema desse vídeo no Medium, que é tipo um blog, na verdade. E agora eu estou começando a postar alguns posts lá sobre esse tipo de assunto. Então, se você quiser, você pode entrar aqui na descrição e vai estar o post do Medium, onde eu ensino mais a usar esse algoritmo, caso você queira colorir as suas próprias imagens, ou seus próprios vídeos também. Então lá tem um pouco mais detalhado de como usar o código desse algoritmo que eu citei.
Bom, deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo, o que você acha sobre essas aplicações de inteligência artificial para fazer esse tipo de coisa. Se você já viu alguma outra aplicação parecida com essa, coloque aqui embaixo nos comentários. Bom, então é isso aí. Tchau!